És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, da bondade de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos nossos louvores, a adoração neste momento precioso, ímpar, assim entregamos diante do trono da graça, Senhor, e queremos entregar, Senhor, todo o nosso agradecimento, gratidão, Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado por este momento precioso de louvor e adoração com o teu povo, Pai. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Saúde os irmãos aqui da live que estão em casa nos acompanhando, na paz do Senhor Jesus. Todos bem-vindos à nossa live desta noite. E pedindo a Deus que abençoe a cada um, nós vamos trazer uma palavra, breve palavra hoje, irmãos, que a gente ministra algumas vezes aqui sobre o juízo final, e que está em Apocalipse 20, do 11 em diante, 11 ao 15. Nós vamos falar um pouquinho aí do juízo final. Uma palavra difícil, uma palavra que é bastante dura,
mas se tem que pregar é o Evangelho, é o que Jesus deixou, né, aí para todo mundo pregar, e este Evangelho. Então é a palavra que pode salvar uma alma, salvar uma vida. Então é o juízo final, se chama o título, e está em Apocalipse 20, do 11 ao 15. E está escrito assim, vamos lá? E viu um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pai, que estamos diante dessa palavra dura, palavra difícil, mas a qual ministramos, Senhor. Queremos pedir pela Tua misericórdia que nos alcance, que a misericórdia do Senhor alcance nessa palavra, nessa ministração, que a misericórdia do Senhor alcance vidas, que a misericórdia do Senhor possa alcançar alguma alma nesta palavra que será ministrada. Que seja para a glória do Teu nome, Senhor, e que seja para a unção do Senhor, Pai, neste lugar, na nossa live, aqui na igreja, e que alguém possa receber essa mensagem, Senhor, de salvação neste momento. E assim seja de acordo com o Teu querer, Pai, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Queridos irmãos, amados, esta palavra do juízo final nós trazemos já várias vezes aqui e seguimos ministrando desde quando começamos a pregar. Estamos ministrando essa palavra. João, o escritor aqui do Apocalipse, foi revelado para ele as coisas que iriam acontecer, as coisas futuras. Muitas pessoas têm medo do Apocalipse, têm medo de pregar, têm medo de ler, porque vem um peso muito grande sobre, as pessoas, porque é uma palavra forte, mas é uma palavra que liberta, e há uma retaliação grande, Já foi ministrado hoje aqui um pouco do Apocalipse, foi ministrado aqui já um pouco do Apocalipse. São palavras que vêm confirmar, E o juízo final, irmãos, ele está preparado para aqueles que não entregaram a vida para Jesus. O juízo final, irmãos, está preparado já para aqueles que partiram sem Jesus. Aqueles que já morreram, irmãos, de todos os tempos, sem Jesus, estão aguardando esse tempo aqui, Mas aqueles que partiram sem Jesus, irmão, não estão aguardando em um lugar bom. Não estão aguardando em um lugar bom. Todos já sabem aonde, Não precisa nem falar. E a Bíblia fala que a morte é o inferno. A morte é o inferno. Então, muitas doutrinas, irmãos, erroneamente, até mesmo doutrinas cristãs, acreditam que existe, depois lá que morre, um tempo para se purificar. Depois que morre, dorme, já esquece, não sabe de mais nada. São doutrinas, são doutrinas que realmente estão fora da palavra, fora da Bíblia. Então, quem morre, irmãos,
Quem morre. Tem 2 lugares agora. Não tem outro. Não tem outro, não tem lugar intermediário. Não tem lugar primário e depois passa para outro secundário. Não, nem secundário, depois passa para primário. Só tem 2 lugares. Quem fecha os olhos hoje, agora, ou já fecharam os olhos antes, ou estão no paraíso com Jesus, aguardando, né? Aguardando a vinda de Jesus para acabar tudo isso aqui, ou aqueles que não estão lá no paraíso, estão em outro lugar, que era o antigo Hades, que era o antigo, agora é o inferno. E a Bíblia é clara aqui para nós, dizendo que a morte e o inferno foram julgados também. Por que a morte e o inferno foram julgados? Irmãos, quem morre em Cristo, não morre. Quem morre sem Jesus, realmente morre, está morto mesmo. Está morto mesmo. Quem tem Jesus Cristo, tem a vida eterna. Nós cremos que estão no paraíso, no Éden, tipo Éden, era igual ao Éden, um paraíso, irmãos. Só que é lá no terceiro céu. Porque quando Jesus ascendeu aos céus, Jesus tirou o paraíso, o seio de Abraão, que era aqui na terra, ele tirou, levou para o céu, para o terceiro céu. Lembra do Lázaro e do rico? Que o Lázaro estava no seio de Abraão? Então Jesus inaugurou lá em cima, levou. Então cremos que é tipo um paraíso lá, que é algo assim, inexplicável, né? Lá, a mansão celestial. Então, aqueles que morreram em Jesus Cristo estão na mansão, tá? Estão lá. E aqueles que morreram sem Jesus estão no inferno, infelizmente. Por isso, muita gente, irmãos, está partindo sem Jesus. E já não tem mais. As pessoas ficam rezando, né, por quem morreu. Não adianta. Coloca lá santinhos lá na pessoa morta para ser enterrado. Não adianta. Infelizmente, irmãos. Tem que ser antes. Tem que ser agora. A conversão. Tem que ser agora a entrega para Jesus. Mudar. Não é religião, irmãos. Não é religião. É conhecer Jesus Cristo. Quem faz essa transformação é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Quem serve a religião, irmãos, não está servindo a nada. Está servindo ao homem, a doutrina de homens. Não está servindo ao Deus vivo. A religião não salva. A igreja não salva ninguém. Os líderes não salvam. Quem salva mesmo é Jesus Cristo. Então hoje nessa palavra, irmão, pode ser até uma palavra até um pouco diferente que estamos ministrando, mas é uma palavra que vai trazer, irmãos, uma clareza para que a gente possa entender. Todo homem se questiona: como é morrer? Mas ninguém quer morrer, né? Mas pergunta: como é que será quando morre? Então é assim, tem muitas pessoas partindo, tem muitas pessoas indo. Tem que estar nesta fila preparado, porque senão como faz? E a salvação, ela vem de Jesus. Os que são salvos em Jesus não vão participar disso aqui, irmão, do juízo final. Não estarão nessa. Porque isso aqui é o juízo mesmo, a condenação final mesmo. Apesar que quem morre já sem Jesus, já foi, já está condenado. Aí nós começamos a pensar: como que eu estou? Como está a minha vida, Senhor? Eu já conheço Jesus? Eu já entreguei minha vida para Jesus? Eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador? Eu conheço pessoas que estão no mundo, perdidas no mundo, e não se preocupam com nada. Irmão, nós podemos pregar, nós podemos falar, nós podemos ser testemunhos, mas se Deus não tocar na pessoa, irmãos, não vai acontecer nada. Tenha misericórdia de Deus, que pode salvar também, irmãos. Porque a gente não sabe no último minuto, né, o que Deus vai fazer.
De repente alguém vai e prega para aquela pessoa no finalzinho da vida e ela recebe de coração, de verdade ali, e Deus vai e muda e salva ela. Uma pessoa que andou a vida inteira errada. Acontece? Acontece. Mas será que é todos? Não, irmãos. Não, porque Jesus disse que ele veio, para a salvação de muitos. Muitos. Aqueles que realmente abrem o coração mesmo, irmão. Não é quem é escolhido. Eu acredito que não é. Mas Deus vai falar, Deus vai tocar em todos ali, irmãos. Aí no momento Deus vai tocar. Se aquela pessoa realmente for sincera ali, vai haver a salvação. Porque muitos cristãos ainda têm dúvida. Muitos cristãos, irmãos, que já estão em Jesus, têm dúvida. O que será que é? Será que foi? Será que não foi? Todos aqueles, irmãos, que entregaram a vida para Jesus, que creem em Jesus Cristo, é salvo. Crê em Jesus, acredita, tem fé, é salvo. Mas aqueles irmãos que estão no mundo perdido, olha só, é isso aqui, vai passar pelo juízo final. O juízo final é terrível, porque João, ele viu certinho aqui, a revelação, e escreveu, mandou escrever, que ele viu o trono branco de Deus, o trono branco onde estava Jesus ali, Deus, Jesus, viu os mortos, grandes e pequenos, mortos, não tem essa, grandes e pequenos. Grandes e pequenos pode ser o que nós estamos pensando, e pode ser também grande em riqueza, em pobreza, pode ser grande em estatura, grande e pequena em estatura, tudo isso. Então ele viu ali todos aqueles mortos. Estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. Olha só, irmãos, a importância que tem os livros, e está escrito tudo que a pessoa fez. Então aquelas pessoas já estão condenadas, mas aqui vai ser o juízo final, já vai ser para o lago de fogo, que é pior do que onde estão agora. Já foi ministrado hoje sobre o lago de fogo aqui. O lago de fogo, a Bíblia fala que é a segunda morte. Quer dizer que já teve a primeira morte, agora vai ter a segunda. Quem foi para o inferno já morreu. Agora depois vai ter a segunda morte, que é o lago de fogo. O lago de fogo é depois do juízo final. Aí a Bíblia fala que abriu-se os livros, vários livros. O que a pessoa fez, está tudo lá. Se a pessoa, irmãos, olha que interessante agora, existem esses livros aqui, estão sendo anotados. O fulano fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, fez aquele outro, fez aquele outro, fez aquele outro, está sendo anotado. Se a pessoa aceitou Jesus, cancela tudo aquilo lá. O passado cancela tudo. Olha que tremendo. Se a pessoa entregou a vida para Jesus, foi cancelado, foi anulado tudo aquilo lá. Aí riscou tudo. Porque não está escrito aqui, mas é o que acontece. Está escrito aqui os que não são de Jesus, os que partiram sem Jesus. Então está todo lá o pecado lá, tudo que fizeram. Quando se encontra Jesus, quando se entrega a vida para Jesus, tudo aquilo lá, irmão, vai para um mar de esquecimento. Tudo que foi feito lá atrás, nós pregamos aqui, é uma nova criatura agora. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que todas as coisas se fez nova. Então cancelou tudo. Mas aqueles que morrem sem Cristo, não tem como, já era. Depois vai ser pior ainda, que é o lago de fogo. Então, aqueles que não foram achados escrito, olha só, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Julgados segundo as suas obras. Aqui, irmãos, estamos falando dos ímpios, dos que morreram sem Jesus. Aqueles que estão me ouvindo agora, que não entregaram a vida para Jesus, é um chamado, é um alerta. Aqueles que estão no mundo,
aqueles que estão ainda entregues nas coisas do inimigo, aqueles que estão servindo as coisas do mundo. Então é um chamado agora, olha, desperta. É o momento, é agora. Não pode mais esperar. Às vezes não dá tempo. Não dá tempo, é do nada. Portanto, é necessária a entrega para Jesus. Aí o nome vai para o livro da vida e há uma transformação, há uma mudança, né? É uma nova criatura. E o Espírito Santo começa a trabalhar naquela pessoa, começa a mudar o jeito dela, o vestir, o andar, o caminhar, o falar, o coração, muda tudo. Mas esse é o nosso Deus, Deus que transforma as pessoas. E a Bíblia continua dizendo, irmãos, que eles foram julgados segundo o que estava escrito ali, de acordo com as suas obras. Olha a complexidade do mistério de Deus, irmãos, do mistério de Deus. Que tremendo, não é? Que é. Para pensar um pouquinho. É tempo de mudança, tempo de arrependimento, né? Tá vindo aí, né? A grande festa da carne aí, ó. Esse é o momento de chega. Não participar mais, né? Largar, entregar para Jesus para ele mudar a história. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Aqui já está falando. O mar, assim. Oi? O mar, assim. Os que morreram lá dentro. Né? Os que morreram. Não é? Parece. Você quer? O mar, os que morreram no mar. Os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Então haviam mortos lá no inferno. E foram julgados segundo as suas obras, o que estava escrito lá no livro. Nos livros, aliás, nos livros, né? E 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então aqueles que estavam no inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo, né, depois, né, vai acontecer depois que vai ficar, foi preparado para os demônios, né, o diabo, né, mas o povo que está indo também. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá? Então, isso será o que vai acontecer no juízo final. E como que é o sentimento? A pessoa sente dor, a pessoa escuta, a pessoa ouve, a pessoa vê. É o mesmo sentimento que nós temos aqui, irmãos. Lá. Sente dor, sente tudo. É a mesma coisa. Relatos, irmãos, sempre eu estou ministrando sobre isso, que uma pesquisa, uns pesquisadores lá no mar, lá distante, eles começaram a cavar com uma sonda, irmãos, com uma sonda, uma máquina que vai cavando lá, e com o microfone, foi cavando, irmão, foi cavando lá. Aí, quando chegou uma certa fundura, profundidade, eles captaram, olha, irmão, no fundo do mar, eles captaram o quê? Captaram vozes humanas, gritos de misericórdia e socorro. Como? No fundo do mar. Como? Cavando. Aprofundaram o microfone. Cavando, foi cavando com uma máquina, né? Uma sonda. Foi afundando. Captaram. O que sugere? O que pode ser isso? É real. É real. É verdade. É verdade. Tanto tem lá para baixo, como tem o terceiro céu, que é onde estão os que partiram em Cristo,
depois isso é outra pregação. Essa de hoje vai falar somente do que é o juízo final. Então esses cientistas, irmãos, eles ficaram assustados. Eles ouviram vozes humanas. Quantas pessoas morrem por dia, irmãos? Quantas pessoas morrem por hora, por minuto, por segundo? Não falo aqui não, mas no mundo inteiro é muita gente. E está indo para onde? Está indo para onde? Por isso nós temos, irmãos, a necessidade de pregar, de falar, de levar o Evangelho, de mostrar, de ser testemunho, de apresentar. A importância de tudo isso, meus amados. Portanto, o juízo final está aqui, a palavra está aqui. Existe, amados irmãos, o paraíso e existe também o inferno, agora. Que depois vai ser o lago de fogo, vai ser pior. Então, aqueles que não entregaram a vida para Jesus, têm uma chance. Cada vez que ele escuta a palavra, é uma chance. Cada vez que ele ouve um evangelho, ouve um testemunho, ouve alguém falando de Jesus, é uma chance. É uma chance de conversão, de mudança, de entrega. É uma chance de mudar de vida. E só Deus, amados, só Deus que tem misericórdia. E aqueles que são cristãos, que conhecem a verdade, glorificam o Senhor todos os dias, pela libertação, por nos tirar dessas trevas, através da cruz do Calvário. Portanto, amados irmãos, esta é a revelação de João no Apocalipse, o juízo final, a qual aqueles que partem sem Jesus estarão enfrentando, e aqueles que partiram sem Jesus vão enfrentar. Portanto, é tempo de mudança. Agora que está vindo essa festa da carne, aproveita para dizer que não quer mais, aproveita para falar se chega, aproveita para falar Jesus. Quero falar com um ateu agora, com um ateu. Tem algum ateu que vai me ouvir? Olha, você que é ateu, entra dentro do seu quarto e fala para Jesus assim, ó: Jesus, se o Senhor existe, se revela para mim. Aí faz um voto assim, ó: eu passo a acreditar, se o Senhor aparecer para mim aqui e falar comigo. Experimenta. Jesus é especialista em impossível, em milagres. E Ele faz a obra. Porque o Senhor veio para salvar, veio para libertar, veio para curar. E realmente Ele faz. Você que está desviado, volta já. Não espere mais. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte. Volte e entregue a sua vida para Ele. Que o tempo está passando e tudo está muito aí aberto para que Ele possa voltar. Todos os sinais estão aí. E você que está firme, continue firme. Cada dia mais, cada vez mais. Para conservar o nome no livro da vida e um dia estar adorando o Senhor eternamente. Amém? Vamos orar? Essa foi a palavra do juízo final. Simples assim. Vamos orar, irmãos. Cuidado com o carnaval, hein? Chegando aí. Pai, nós queremos apresentar esta mensagem dura, mensagem difícil. Queremos repreender também todo o mal e retaliação contra esta obra, contra estas palavras que foram ministradas, contra nós, contra cada um que está aqui, contra cada um que está nos ouvindo. Seja repreendida agora toda a retaliação do inferno, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha alcançar vidas. Pai, que o Senhor possa estar tocando agora em pessoas, que possa estar recebendo, Pai, do Senhor esta unção especial, este renovo. Senhor, cuida de cada um de nós, precisamos do Senhor, Pai. Toca na mente, toca, Pai, no coração, toca, Senhor, corpo, alma e espírito, que possamos estar irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor possa estar nos capacitando para seguir. Ser cristão é difícil. O
Senhor possa estar nos abençoando, Pai, com tua unção, com tua presença. E assim, meu Pai, alcança vidas através dessa palavra. Alcança pessoas, Pai, ateus, alcança pessoas desviadas, alcança pessoas, meu Pai, que conhecem a verdade, mas não estão vivendo a verdade, não estão na verdade. Estão, Pai, nas garras do inimigo. Senhor, o Senhor possa alcançar vidas. Que haja salvação, Pai, que haja cura, que haja libertação. Assim entregamos, Pai, cada um diante do Senhor. Cada um de nós também que já conhecemos a verdade, meu Pai, venha nos capacitar, venha nos abraçar, meu Pai, dar forças para seguirmos, Pai, nessa caminhada, nessa jornada, que é tão difícil, meu Pai. Assim, Pai, pedimos, assim entregamos em Tuas mãos as nossas vidas. No nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, fiquem com Deus, vocês de casa estão nos acompanhando, obrigado por estar conosco. Deus abençoe. Estaremos nos reunindo mais uma vez no próximo culto, quinta-feira, no mesmo horário, se Jesus assim permitir. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.